Então, hoje é a nossa 17ª aula. Nós vamos falar sobre formação de preço de venda. Eu estava aqui conversando com os alunos a respeito da nossa avaliação. A avaliação 1, a gente já realizou, só recapitulando, que foi o trabalho de custeio padrão que vocês entregaram. A avaliação 2, que vale em 3 pontos, vocês estão realizando, que é a execução desse trabalho em grupo na planilha Excel, que a gente vem tirando dúvidas. Então, essa é a nossa avaliação 2. E nossa terceira avaliação, que vale 4 pontos, ela vai estar disponível, ela vai ser realizada no dia 6, tá? Na nossa aula, segunda-feira, tá ok? E no nosso horário, ela vai começar, eu vou botar ela para as 7 horas, tá? Que é o horário da aula, mas eu vou dar um tempo, vou dar 3 dias, segunda, terça e quarta, para vocês, quem não puder fazer na segunda-feira, pode fazer nos outros dias, tá ok? Então vai ser por que eu não posso dar uma semana igual a outra? Porque na realidade a gente tem prazo de entrega, então eu tenho que entregar, eu tenho que corrigir e entregar para lançar as notas, né? Não o quiz, porque o quiz já me dá direto, mas tem os trabalhos que também vão ser entregues, né? Essa avaliação 2, que vale 3 pontos, que é o trabalho em grupo, vai ser entregue por um link que eu vou disponibilizar também no próprio dia 6, tá certo? Para vocês entregarem um trabalho por ali. São as planilhas. Aí, na planilha, como eu já coloquei até no início da planilha que está aqui, você vai identificar o seu grupo, grupo 1, grupo 2, porque vocês já identificaram para mim. Então, eu sei as pessoas que estão participando daquele grupo. Aí eu vou ter que corrigir esses trabalhos em grupo e associar com as 2 outras avaliações para eu lançar a nota de vocês. Tudo bem, gente? E aí, uma colega de vocês fez uma pergunta em relação à aula no próximo semestre, se a gente voltaria. Ainda não tenho previsão, torço para que a gente volte, mas ainda não tenho essa orientação da faculdade, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre formação de preço de venda. Eu vou corrigir também o exercício, mas eu vou deixar para corrigir o exercício depois, porque eu tinha deixado para vocês um dever de casa, né? Que era a leitura do capítulo 24 do livro do Eliseu Martins, que eu disponibilizei lá na biblioteca virtual para vocês. Então, era a leitura do capítulo 24 e a execução do exercício proposto, tá? Então, a gente vai corrigir o exercício, eu já estou com ele aqui, já coloquei o gabarito, ela não muda, mas eu vou ver com vocês, tá? Só que a gente vai começar pelo ponto da matéria, que é a formação do preço de venda, tá ok? A matéria também já está disponível lá. Depois eu vou colocar um videozinho, porque para quem eu vou depois disponibilizar essa aula, mas para quem perdeu ou quiser fazer alguma pergunta ou quiser ver um outro ponto de vista, depois eu vou disponibilizar também um videozinho de um outro professor de formação de preço de venda, tá? Então vamos lá. Vou disponibilizar aqui a minha tela. Vocês estão vendo aqui? Ainda não. Não, peraí. E agora? Tá aparecendo agora. Beleza. Então vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre a formação do preço de venda. Até então, a gente vem falando dentro com enfoque gerencial, né? Porque a contabilidade gerencial, ela é um link com a contabilidade de custos, né? Tudo que a gente vem aprendendo sobre custo, custo fixo, custo variável, custo direto, custo indireto, a formação do custo, né? A margem de contribuição, o limite de fator de contribuição, tudo isso é um conjunto que são informações utilizadas pela contabilidade gerencial. Já falamos sobre os métodos, né, os sistemas e sistemas de acumulação de custos, métodos de acumulação de custos, né? A gente falou sobre o custeio ABC na nossa última aula, que foi a última resolução. Primeiro a gente falou do custeio ABC em relação aos custos, depois do enfoque gerencial, a utilização dele como controle, né? E hoje a gente vai falar da fixação
do preço de venda, né? A importância desse controle de custos que a gente estudou até o momento para a fixação do preço de venda, tá ok? Para a formação do preço de venda. Então, eu preparei aqui um material. Esse material aqui, ó, para quem puder ou tiver como, ou tiver em casa alguma coisa, não há necessidade de comprar, porque eu tirei tudo que eu achei importante desse capítulo do livro de formação de preço de venda e coloquei nesse arquivo para vocês. Mas se vocês quiserem, né, ler esse capítulo desse livro, esse livro é de gestão de custos e formação de preço, do Bruni. E o capítulo, aqui ó, capítulo 14, tá? Ele está de forma sintética, né, nessas folhas que eu passei para vocês, e esse capítulo que a gente vai ver hoje, tá? Do Adriano Leal Bruni, o livro. Nesse capítulo a gente hoje vai falar, tem uns exemplos que eu coloquei para vocês, e a gente vai falar muito sobre a parte teórica, e depois eu vou disponibilizar para vocês amanhã, tá? A partir de amanhã eu vou disponibilizar para vocês exercícios, e para que vocês resolvam para a semana que vem. Esses exercícios não valem para nota, mas esses exercícios são a base, esses mais o custeio padrão que vocês fizeram, esse sim valeu para a nossa avaliação, a A1, né? Do segundo bimestre, né? É importante vocês realizarem os exercícios, porque com isso vocês já estão estudando para o quiz, que vai acontecer no dia 6, tá ok? Como eu já falei aqui, a matéria do quiz que vai ser realizado no dia 6 é do custeio padrão até o ponto de formação de preço de venda. Então, custeio padrão, custeio ABC e formação de preço de venda. Esses são os pontos que vamos abordar no quiz que vai ser realizado no dia 6. Então, vamos lá. Então, qual é a importância do controle de custos para fixar o preço de venda? Isso a gente tem falado até quando a gente está fazendo esse exercício que eu mostrei para vocês, esse trabalho em grupo, ele é um resumo disso do que a gente está vendo aqui. É muito importante eu ter um controle, eu saber qual é o meu custo, qual é o controle do meu custo, para eu poder fixar o meu preço de venda. É claro que tem vários fatores que podem alterar esse meu preço de venda, né? Concorrência, oferta e demanda de mercado. A gente viu um exemplo agora do álcool em gel, né? Álcool em gel, luvas. Quer dizer, você tem todo um custo para produzir aquele determinado produto, né? Mas você teve uma demanda por aquele produto muito maior do que esperada, né? Então, o que aconteceu com o preço de venda? O preço do álcool, né? Do álcool gel, da luva, subiu. Num momento onde a demanda era muito grande, o preço foi lá nas alturas. E aí qual é a tendência? No momento em que as empresas elas conseguem reabastecer, porque acontece? Você tem uma produção pela demanda que você imagina dentro de um mercado. Quando acontece alguma coisa que modifica essa demanda, que foi a questão da corrida de todo mundo às farmácias, supermercados, para comprar álcool em gel, esse álcool sumiu das prateleiras. E o que aconteceu? A demanda sendo muito maior do que a procura, as empresas elas não estavam prontas para se adequar a isso. E aí o preço de venda acaba aumentando, né? Porque, sim, tem uma explicação, né? Uma parte dela a gente até entende, porque se você tem que aumentar a sua demanda, talvez você tenha que aumentar a sua capacidade produtiva e isso gere mais custos. Mas também tem a especulação de mercado, que a gente conhece muito bem, né? Então, a oferta, né, é menor do que a demanda, então o produto encarece, né? Quando a demanda é muito maior do que a oferta, a tendência é essa, é que o produto tenha um preço muito maior no mercado. Então, eu coloquei aqui para vocês de que forma a gente pode fazer essa formação de preço de vendas. A gente pode se basear, como eu já falei aqui para vocês, né, tem esses outros fatores, mas é muito importante a gente estar antenado aos custos. Só que para a formação de preço de venda, a gente pode ter vários cálculos, né? A gente pode se utilizar, como a gente até mesmo viu, a margem de contribuição, que eu sempre falo aqui para vocês, né? Que a margem de contribuição é quanto cada produto realmente contribui
para o lucro do resultado. E ele é baseado no custeio variável. Então, se eu faço a formação do preço de venda baseado no meu custeio variável, que eu posso realizar isso, não é que o meu preço de venda só contemple o meu custo variável. Não é isso. Mas é que a proporção, né, a margem de lucro que eu imagino eu vou fazer em cima do meu custo variável. Tá? Então, essa pode ser uma das formas. Uma outra forma é em cima do meu custeio padrão, né? Que muitas vezes muitas empresas adotam. Quando você faz um orçamento do seu custo ao longo de um exercício anual, semestral, mensal, você consegue identificar com base nesse custeio padrão qual a formação do preço de venda que você deseja. Né? E é claro que quando você chega, né, da mesma forma que quando eu uso o custo padrão para determinar o meu custo, e aí ao final do exercício eu tenho que fazer esse ajuste, né, no custeio de absorção, se eu utilizo como base para fazer o cálculo, né, do custeio para absorção, o meu custo padrão, no final do exercício eu vou ter que ajustar o meu custo real. Isso também acontece na formação do preço de venda. Se eu usei o meu custeio padrão, né? Se ele for diferente do meu custeio real, eu vou ter que ajustar o meu custo e ajustar também o meu preço de venda. É óbvio que o meu preço de venda eu vou ter que reajustar, né? Eu vou ter que readequar ele àquela real necessidade de custos que eu identifiquei. Tá? Então, vamos ler um pouquinho aqui, ó, a importância do controle de custos para fixar preço de venda. Estabelecer o preço de venda é um dos mais importantes momentos nas decisões a serem implantadas na empresa. O preço das mercadorias, produtos e serviços pode representar o sucesso, a rentabilidade, a competitividade ou não da empresa e, consequentemente, sua existência ou não. É óbvio, né? Porque se eu determino um preço de venda somente com base nos meus custos, vamos dizer que eu tenha custos que não foram identificados de forma adequada. Então, eu tenho um preço de custo elevado. O que acontece? Se eu tenho uma competitividade do mercado e o meu preço de venda é maior do que o mercado, eu vou acabar perdendo esse mercado, né? Então, aí por isso que ele fala que isso, consequentemente, pode validar ou não a existência da empresa, porque se eu não tenho competitividade, o que acontece com a minha lucratividade? Ela cai, né? E eu posso começar a entrar numa fase de prejuízos e incorrer em falência, ok? Pode-se afirmar que a fixação de preço de venda dos produtos e serviços é uma questão que afeta diariamente a vida de uma empresa, independente de seu tamanho, da natureza de seus produtos ou do setor econômico de sua atuação. Esta dificuldade de formar preço de venda pode atingir toda uma cadeia produtiva, desde o fornecedor de matéria-prima, passando pelo fabricante, distribuidores, varejistas e até o consumidor final. É o que a gente estava até falando aqui do caso do álcool gel, né? Se eu tenho algum movimento no mercado que faz com que um determinado produto a demanda dele seja muito maior, eu vou afetar toda essa cadeia. Eu vou afetar a cadeia de matéria-prima, porque a demanda por matéria-prima do meu fornecedor vai ser muito maior, correto? Talvez as empresas, né, esse meu fornecedor que dessa matéria-prima tenha dificuldade ou tenha o preço dessa matéria-prima acabe aumentando, então ele já repassa um preço de matéria-prima maior, ou seja, o meu custo já começa diferente do que eu tinha como custo padrão, tá certo? E fora isso, você tem aí o fabricante, ou seja, o processo de produção torna-se mais caro, a questão da distribuição até chegar ao consumidor final. Então, toda essa cadeia ela pode ser atingida. Um dos importantes aspectos financeiros de qualquer entidade consiste na fixação do preço de venda. Em relação ao processo de formação do preço de venda, alguns dos principais objetivos podem ser apresentados como proporcionar em longo prazo o maior lucro possível. Então, o objetivo da determinação desse preço de venda não é o ganho imediato de curto prazo, né? É de longo prazo. Fidelização de cliente, fidelização de produto,
tá certo? Inserção no mercado, tudo isso daí visa uma maior lucratividade a longo prazo. Por exemplo, se eu vou colocar um produto no mercado que meus concorrentes já têm esse mercado fidelizado, eu vou concorrer com eles. O que eu preciso fazer para entrar nesse mercado? E isso é o que acontece no dia a dia, né, de qualquer empresa. Se eu quero colocar um produto no mercado que ele não é conhecido e que eu tenho concorrentes que já tenham esse mercado fidelizado, eu tenho que fazer vendas associadas aos outros produtos que façam com que esse meu produto comece a ser conhecido. Obviamente, a qualidade do meu produto vai determinar isso, porque um produto que não tem qualidade, se você colocar um preço abaixo, né, você até consegue, num primeiro momento, que uma pessoa compre o seu produto. Mas se eu comprar o produto e identificar que a qualidade daquele produto não é boa, eu vou voltar para o produto que eu estou acostumada, né? E isso acontece. Quantas vezes a gente já, né, identificou, por exemplo, eu mesmo, eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui em casa sempre foi requeijão Poços de Caldas, sempre. Era quase que automático você passar na parte do frigorífico, né, e pegar o requeijão. E aí você começa a observar o preço e o preço nas alturas, né? E aí eu comecei a experimentar outras marcas. Algumas, né? Por exemplo, a LG e também, enfim, algumas marcas eu gostei, passei a utilizar, então o preço de venda começou também a determinar, né? Isso eu estou falando como consumidora final, né? O preço de venda começou a determinar a escolha do meu produto, mas dentro de um leque de qualidade. Acabei conhecendo alguns produtos que eu comprei pelo preço, mas eu não gostei. Então eu voltei para os produtos, né, de qualidade. Então, para a empresa é muito importante a formação do preço de venda, mas ela tem que saber que ela tem que manter a qualidade do produto dela, porque é isso que vai fidelizar ela no mercado, tá? Então, e proporcionar então um lucro a longo prazo. Permitir a maximização lucrativa da participação de mercado, ou seja, aumentar cada vez mais a participação nesse mercado em que ela está inserida. Maximizar a capacidade produtiva, evitando ociosidade e desperdícios operacionais. Lembra que a gente até falou sobre isso, né? Quando a gente fez o cálculo até da MOD, né? Vamos ver qual é a capacidade produtiva. Eu posso ter uma capacidade ociosa, porque para a produção de um determinado produto eu não consigo, mas de que forma eu posso, né? É claro que nós temos desperdícios que são normais da produção, que a gente tem que entender que eles acontecem. Agora, tem outros desperdícios e uma capacidade ociosa aí, que às vezes, se ela for relevante, ela pode ser mitigada se eu olhar para aquele determinada linha de produção e entender o que eu preciso mudar nessa linha de produção para tornar ela mais produtiva, tá certo? Maximizar o capital empregado para perpetuar o negócio de modo autossustentado. Na realidade, o que ele está falando aqui é quando, por exemplo, quando eu começo uma empresa, que é o exemplo até que vocês estão fazendo aí nessa planilha de Excel, na formação da empresa de vocês, o objetivo é o quê? Vocês vão colocar um capital e vocês querem maximizar esse valor, vocês querem um retorno sobre esse capital, né? Então, e qual o objetivo disso? Desse retorno de capital a longo prazo, né? É vocês terem um prolabore relevante, mas o principal objetivo no momento em que você começa uma empresa é que ela seja o quê? Autossustentada, porque todo início de empresa a gente tem que injetar capital, né? Então você injeta o capital, faz com que ela comece a rodar, né? Venda, conhecimento, ganho de mercado, olhar concorrência, expandir vendas, até o momento em que você consegue maximizar esse capital investido. De que forma? Que ela se torne autossustentável, ou seja, você consegue girar a sua empresa com a capacidade dela de se autoprover, gerar, né, lucro, pagar seus fornecedores, né, receber dos seus clientes, e aí gira tudo que a gente já viu até lá na análise de custos, alguns alunos viram comigo, quando a gente fala de prazo de pagamento, prazo de recebimento, que a gente tem que casar
né? Então, a formação de preço de venda e a lucratividade da empresa, ela é o giro de vários itens, né? Que a gente tem que associar para que eles aconteçam da melhor forma para o retorno da empresa, retorno de lucro da empresa. Só vou desligar aqui um momento a minha câmera. Tudo bem até aí, gente? Então, vamos lá. Professora. Ok. Então, emprego dos custos na formação de preços. Um processo de tomada de decisão em que os custos exercem papel fundamental é representado pela formação dos preços dos produtos que serão vendidos e comercializados. Além dos custos, o processo de formação de preços está ligado a condições do mercado, ao nível de atividade e à remuneração do capital investido. Desta forma, o cálculo do preço de venda deve chegar a um valor que permita trazer à empresa a maximização dos lucros, ser possível manter a qualidade, atender aos anseios do mercado àquele preço determinado e melhor aproveitar os níveis de produção. Então, tudo que está aqui é tudo que a gente conversou até o momento, né? 3 processos distintos podem ser empregados na definição de preço e costumam basear-se nos custos, no consumidor e na concorrência. Então, foi o que a gente falou aqui, né? Qual é a importância aqui? Ele fala aqui em 3 processos que são baseados em custo, consumidor e concorrência. Quando a gente fala em custos, é que eu tenho que conhecer os custos da minha empresa, conhecer os custos da minha linha de produção. Conhecer a concorrência, porque eu preciso identificar o preço de mercado do meu concorrente, né? Se eu consigo concorrer de igual para igual. E o consumidor. Porque o consumidor ele procura qual é a máxima do consumidor? Preço e qualidade. Não é isso que a gente quer? Eu quero um bom preço e qualidade. É isso que você vai buscar no produto, certo? Então, assim, muitos produtos, eles acabam fidelizando o cliente e você acaba preso aqui àquele produto, né? Porque você conhece a qualidade, né? Exemplos disso, né? A Coca-Cola, o sabão Omo, você tem vários outros, né? Detergentes de roupa, né? Sabão de roupa, que são usados. Mas, por exemplo, eu a minha vida inteira usei Omo. Por quê? Porque eu gosto, porque o produto é de qualidade, né? Agora, pode chegar um momento em que eu olho e falo, vou experimentar um outro? Sim, pode acontecer. Um momento que eu identificar que aquele preço de venda daquele produto não me atende, eu vou olhar para o lado e verificar outros produtos buscando o preço e a qualidade. Então, o consumidor é uma peça fundamental para a empresa, porque é ele que vai definir se o seu produto consegue ganhar mercado, market share, né? E consegue a fidelização, porque é fidelizando o seu cliente que você ganha mercado. Os processos de definições de preços baseados nos custos buscam, de alguma forma, adicionar algum valor aos custos. Por exemplo, empresas construtoras apresentam propostas de serviços estimando o custo total do projeto e adicionando uma margem padrão de lucro. Aí é o que a gente falou aqui, né? Do custo padrão. Então, as empresas construtoras, quando você determina, como é que você determina, por exemplo, o preço de venda do metro quadrado de uma determinada região? Você tem todo o custo da produção, o valor de mercado daquela região e você faz uma associação, né, de todo o teu custo que você tem, né, para aquele projeto. Baseado nesse custo, você vai determinar uma margem de lucro que seja suportável naquela região, porque cada região tem o valor de preço, né, de metro quadrado por região. Tijuca, Barra, tem um preço de venda de metro quadrado. Você não pode estar muito fora daquele preço de venda, a não ser que você tenha um produto específico e que você vá atender determinada
clientela, porque isso também acontece. Às vezes, professora, então os produtos de luxo que têm um preço mais caro. Sim, são produtos que têm um preço de venda maior do que, de repente, outros produtos similares, mas eles querem atender a um determinado nicho. Eles não estão preocupados com todos os consumidores, eles estão preocupados em atender um determinado nicho de consumidores. Então, por isso que é muito importante você identificar, né, concorrência e consumidor. Outra forma de estabelecer preços baseia-se no valor percebido do produto pelo mercado consumidor. Nesta metodologia, as empresas empregam a percepção que os consumidores têm do valor do produto, o que a gente conversou até agora, e não os custos de vendas. Preços são definidos para se ajustar aos valores percebidos. A terceira metodologia de formação de preço de venda, de preço, emprega-se a análise da concorrência. As empresas prestam pouca atenção a seus custos ou à sua demanda. A concorrência é que determina os preços a praticar. Os preços podem ser de oferta, quando a empresa cobra mais ou menos que seus concorrentes, ou de proposta, quando a empresa determina seu preço segundo o julgamento sobre como os concorrentes irão fixar seus preços. Essa é uma metodologia que também pode ser empregada. Mas eu, particularmente, identifico que a melhor forma de formação de preço de venda é quando você une os 3 pontos: custo, consumidor e concorrência. Quando você olha só para a análise da concorrência, você pode, é óbvio, né? Se você está jogando seu preço em relação à concorrência, você pode estar descuidando do seu custo, né? E se você não faz esse controle de custos, você pode, às vezes, e o que muitas vezes essas pequenas empresas fazem, né? Elas olham para um produto similar e baseiam-se na concorrência para determinar o preço do seu produto. Só que com isso você não olha quais são os seus reais custos, você não controla os seus reais custos. E você pode estar incorrendo em prejuízo ou não ter a margem de rentabilidade que você espera, tá? Um processo de tomada de decisão em que os custos exercem papel fundamental é representado pela formação do preço de venda dos produtos que serão vendidos ou comercializados. Os principais métodos aplicáveis no processo de formação de preço, com base nos custos, costumam empregar os seguintes fatores: custo pleno. Então, agora a gente vai focar nos métodos, né? Então, no processo de formação de preço com base nos custos, eu tenho aí 3 fatores que eu posso identificar: o custo pleno, que é o custo total, o custo de transformação e o custo marginal, certo? Esses são os custos. O que é custo pleno? É o meu custo total. Custo fixo mais custo variável, eu tenho o custo total da produção. Custo de transformação, ele não leva em consideração matéria-prima. Lembra que a gente já falou sobre custo de transformação? Que é MOD mais os custos indiretos de transformação, tudo aquilo que eu necessito para transformar matéria-prima em produto final, certo? E o custo marginal, que é o meu custo variável. Outra forma de olhar para o custo é em relação à taxa de retorno sobre o capital investido e o meu custo padrão. Então, esses são os métodos que eu posso aplicar minha formação de preço de venda e definir o meu custo, certo? O meu preço com base no custo, seja ele custo pleno, custo padrão, custo de transformação, custo marginal, tá ok? Então, a gente vai falar sobre eles agora aqui embaixo, cada um deles. Lery, que é o autor, sugere um conjunto de regras necessárias para estabelecimento de preço, com base nos custos. E diz que quem fixa o preço deve determinar o custo do produto, ou seja, conhecer o custo do seu produto, determinar o percentual de margem a ser usada, qual é a margem que ele espera para aquele determinado produto, tá certo? Multiplicar esse percentual de margem pelo custo do produto para obter a margem em unidade monetária. Então, para eu saber, eu quero 10% sobre o meu preço de venda. Então, eu vou aplicar esse percentual para determinar
em unidade monetária, em valor, qual seria esse valor? Que somado ao meu custo do produto, determina meu preço, né? Que é o que ele coloca aqui no passo 4, somar a margem monetária ao custo do produto para determinar o preço. Lá no nosso exercício de Excel, naquela planilha, tem na última parte, que eu falei até com vocês na semana passada, a fixação do percentual, lembra? É essa margem que ele fala aqui. Ou seja, eu vou determinar qual a margem que eu quero, tá certo? Baseada nesse percentual que eu apliquei ao custo do produto, eu obtive um valor que, agregado ao custo, ele vai me trazer o preço de venda. Então, assim, sabendo que existem várias metodologias de se calcular o custo de um produto, o primeiro ponto, que é determinar o custo do produto, abre margem a várias bases de markups. Markups é a determinação do preço de venda, certo? E dependendo do método de custeio utilizado, eu tenho um valor diferente. Então, eu posso ter um markup, que é a formação do preço de venda com base no custeio pleno, o markup com base no custeio de transformação e o markup com base no custo padrão. O próximo é o markup com base na taxa de retorno exigido sobre o capital investido. Ou seja, eu investi um percentual na empresa e eu determino que eu quero ter um ganho, por exemplo. Eu tenho 10 mil reais, quero usar para abrir uma empresa. E eu falo, bem, a diferença entre eu deixar esse dinheiro investido e deixar esse dinheiro, aplicar esse dinheiro para produzir, gerar produto e gerar receita, né? Eu tenho que ter uma taxa de retorno que seja maior do que a taxa de retorno de ter meu dinheiro aplicado no banco. Porque senão eu vou ter um custo, um gasto, né? E um esforço para gerar um resultado que eu teria o mesmo valor se eu não tivesse esforço nenhum, apenas aplicasse. Então, ele tem que ser maior do que esse daí. O retorno tem que ser maior do que o retorno esperado no mercado financeiro, por exemplo, certo? Então, vamos supor aí, eu tenho esses 10 mil. Aí eu olho para o mercado está me dando em torno de, mercado mais conservador, 6%. Mercado mais, nem vamos falar nos termos de hoje, porque hoje está uma oscilação muito grande, mas pelo menos há 4 meses atrás, vamos falar dessa forma, 6%. Então, eu quero um investimento que me dê 10% ao mês. Então, eu quero de lucro R$1.000 por mês. Né? 10% de 10 mil, R$1.000. Eu já determinei o meu preço de venda. Né? Eu sei que eu quero ter um lucro de R$1.000. Para que eu tenha esse lucro de R$1.000, aí eu vou fazer a minha conta inversa, né? Eu vou conhecer os meus custos, saber quanto eu vou. Lembra quando a gente fez o ponto de equilíbrio, né, econômico? Você tem o ponto de equilíbrio financeiro, o ponto de equilíbrio contábil e o ponto de equilíbrio econômico. O ponto de equilíbrio econômico considera essa taxa de retorno, né? Então, eu sei quanto eu quero produzir, eu devo, conhecendo meus custos, eu vou saber quanto eu tenho que produzir para obter a taxa de retorno do meu capital investido, tá certo? Então, a minha formação de preço de venda tem que ser baseada nessa taxa que eu espero de retorno. Então, falando sobre cada um deles agora. Preço de venda com base no custeio pleno. Custeio pleno é o custeio total. Então, eu conheço todos os meus custos, toda a base do meu custo, e com base nesta eu vou determinar o meu preço de venda. Então, nesse método, os preços são estabelecidos com base nos custos totais de produção, acrescido das despesas de vendas, de administração e da margem de lucro desejada. Então, o que acontece? Eu vou determinar o meu preço, é o que eu falei aqui para vocês, né? Eu determino o meu preço com base no custo total, certo? Só que eu tenho outras despesas que acontecem posteriormente, mas o percentual que eu determino, eu posso determinar em cima de custeio pleno, eu posso margem de contribuição. Essa é a margem de ganho que eu quero, certo? Então, se o meu produto contribui para o meu resultado em R$5, eu vou querer, essa é a margem que ele me dá de lucro, porque lembra quando a gente faz a margem de contribuição, a gente
só considero o custo variável. Eu tenho outros custos e despesas fixos, que aí eu tenho que vender uma determinada quantidade para sanar esses custos e despesas, e a partir da unidade tal eu começo a gerar lucro, certo? Então, olha aqui, vamos pegar um exemplo. A Verde Vale Ltda produz e comercializa arranjos com flores ornamentais. Sabe-se que os custos com materiais diretos para cada arranjo comercializado são iguais a R$ 3,40. Os custos com mão de obra direta são iguais a R$ 2,20. Os custos indiretos de fabricação são apropriados com base em 300% da MOD. A gente já viu também exemplos desse lá, né? Que os custos indiretos, eles sempre são associados através de critérios de rateios. Agora, a gente identificou, quando a gente estudou o custeio de ABC, que eu tenho uma forma melhor de adequar esses custos indiretos através da departamentalização e as atividades. Esse exemplo que ele dá aqui é um exemplo muito básico, que ele tem como critério de rateio a MOD. Despesas administrativas com vendas e frete de entregas alcançam R$ 1,80. Tudo isso por arranjo, tá? Se a empresa desejasse obter um lucro de R$ 1,20 por arranjo, qual deveria ser o seu preço praticado? Ora, vamos montar aqui. De material direto eu tenho R$ 3,40. De MOD eu tenho R$ 2,20. De CIF eu vou ter o quê? 300% de R$ 2,20. 300% dá R$ 6,60. Então, o meu custo total é R$ 12,20, que é a soma de material direto, MOD e CIF, certo? Esse é o meu custeio pleno. Com base no meu custeio pleno, eu posso identificar quanto eu quero de lucro. Ou seja, eu posso determinar aqui, né? Por exemplo, 10%. Então eu quero 10%, a minha margem vai ser 10% do meu custo total. Se eu colocar 10% do custo total, dá 1,22, aproximadamente o que a empresa deseja de lucro, certo? Então, significa dizer que o percentual de margem em cima do custeio pleno é de aproximadamente 10%. Então, outras despesas que ele me indica aqui, ó, eu tenho 1,80 de outras despesas. Eu vou ter um gasto total de R$ 14. Se eu quero ter um lucro de 1,20, eu tenho que ter um preço de quanto? 15,50. Essa é a forma mais básica, né, de identificar o preço estimado. O que acontece é que muitas vezes essa identificação aqui, ó, né, dos custos indiretos de fabricação, ela é difícil, né, de se identificar. Como a gente já viu a questão aqui do critério de rateio, às vezes são arbitrários, tá ok? Então, muitas empresas, elas se baseiam no custo variável, que é a nossa margem de contribuição. Preço com base no custo de transformação. Como os esforços da empresa estão concentrados basicamente nos custos de transformação, esse método propõe a formar preço com base apenas nos custos de transformação, não considerando nos cálculos os custos com materiais diretos. Quando ele fala que não considera no cálculo, é no cálculo do percentual de ganho que ele vai determinar. Não que esses custos não estejam inseridos no preço de venda, óbvio, né? Então, o exemplo que ele dá aqui, ó, é a fábrica de roupa Elegâncias. Sabendo-se que a margem de lucro desejado pela empresa sobre o custo integral ou pleno, né, é igual a 20%, markup igual a 1,20, porque o markup é uma taxa, né, é uma alíquota que eu determino. Se ela é 20%, em cima do custo, é o custo que é 1 mais os 20%, 1,20, tá certo? E empregando o método do custeio pleno, seriam obtidos os preços sugeridos de 48 para a blusa e 49,20 para a saia. Todavia, o esforço da empresa sobre o produto, que é o esforço que ela faz para transformar a matéria-prima em produto, na saia é expressivamente maior. O custo de transformação é de R$ 30, contra R$ 20 do produto blusa.
Então, vamos ver aqui no quadrinho como é que se comporta. Tenho aqui os componentes, né? Material direto, matéria-prima, material direto, certo? Os custos de transformação. E aí, quais são os custos de transformação? MOD e CIF. Então, eu tenho os três componentes, matéria-prima, MOD e CIF. Sendo que MOD e CIF, eles estão aqui chamados de custos de transformação, certo? Então, ele me diz que matéria-prima para blusa é R$15. Então, independente do método que eu use para a elaboração do meu preço de venda, a matéria-prima vai ser a mesma, né? Então, para pleno é R$15, para transformação é R$15. E para a saia, a matéria-prima é R$5, certo? Para qualquer um dos dois métodos. O custo de transformação também é igual, né? Então, ele me diz que transformação para blusa é R$20. O esforço da empresa é maior na saia, que é de R$30. As despesas de vendas e administrativas é R$5 para blusa e R$6 para saia. Então, o custo total da blusa vai ser R$40, tanto por um método quanto para o outro, né? E para a saia vai ser R$41. A mudança está aqui, ó. Se eu determino o meu lucro sobre o custo integral, ou seja, o custo pleno, o custo total, eu digo que ele é 20% do meu custo total. O que é meu custo total? Esses R$40 aqui. Então, 20% sobre o meu custo total vai ser o quê? R$8. Já sobre o custo de transformação, então a formação de preço, considerando como base o custo de transformação, ele me diz que o percentual esperado pela empresa é de R$40. Quanto é o custo de transformação? 20. 40% de 20 também é igual a R$8, certo? Então, para a blusa, tanto faz aqui, ó, o meu lucro vai ser R$8, tanto pelo método de custeio pleno, como pelo meu método de custo de transformação. O meu preço sugerido, desculpa, aqui eu vou corrigir, tá, gente? Depois eu coloco aqui para vocês. Aqui é 48, tá? É 48, que é a soma dos dois. 40 mais 8. 48 para a blusa pelo custeio pleno e também R$48 para a blusa pelo custo de transformação, tá? A saia, a gente já observa uma diferença. Olha aqui, ó. Os mesmos gastos, até aqui o meu custo é igual. Mas se eu aplicar o percentual de lucro esperado sobre o custo pleno, que é R$41, 20% de R$41 é R$8,20. E se eu aplicar o lucro de 40%, a margem de lucro de 40% sobre o custo de transformação, o custo de transformação aqui é 30. Então, 40% de 30 é R$12. Então, meu preço sugerido pelo custeio pleno vai ser de 41. E pelo custeio de transformação vai ser 53. Isso aqui depois eu vou até anotar aqui para modificar. Eu repasso para vocês. Então, olha só, o que seria mais interessante para a empresa, então? Concentrar o esforço de venda no produto blusa ou no produto saia? Vamos lá. Então, vamos lá. Olha só, aí o que ele fala aqui embaixo, né? O que eu coloquei aqui para vocês. Se a gente for olhar pela questão de esforço de produção, eu vou preferir o produto blusa. Por quê? Porque ele requer menos esforço, tá certo? E se eu identificar ali pelo custeio pleno, ele vai me trazer aqui, ó, ele requer menos esforço e vai me trazer um valor de R$48, tanto pelo custo pleno quanto de transformação. Como ele fala aqui, ó, assim seria mais interessante para a empresa concentrar esforços de produção e vendas no produto blusa, que requer esforços expressivamente menores de transformação, gerando, no entanto, a mesma margem de lucro.
Para evitar esse confronto, uma alternativa seria de fixar preços tomando os custos de transformação como base. Se eu tomar o custo de transformação como base, eu tenho aqui, ó, R$ 48,00 para a blusa, tá? Porque é a soma de 40 com 8, e de R$ 53,00 para a saia. Então, se eu olhar o produto blusa e o produto saia, considerando a margem de 40% sobre o custo de transformação, a saia me dá um valor maior, né? Me dá um retorno, está aqui calculado, de 7,72%, uma variação positiva maior. Ou seja, dependendo do critério de formação de preço de venda que eu utilize, eu vou olhar para um determinado produto ou para outro. Como eu olhei aqui, ó, recapitulando aqui para vocês, pelo custeio pleno, eu tenho um preço de venda sugerido para a blusa de R$ 48,00 e um preço de venda sugerido, aqui eu também vou trocar, tá, gente? Para a saia de R$ 49,20, R$ 1,20 a mais. Só que o esforço de transformação aqui é muito maior. Entendeu? Quando eu utilizo o de transformação, ou seja, quando eu considero no meu cálculo esse esforço de transformação, para já que o produto saia ele tem um esforço maior de transformação, um custo maior para ser transformado, se eu aplico o percentual de lucro esperado sobre o custo de transformação, ele vai me gerar um custo maior, já que ele teve um custo maior, né? Quanto maior o risco, maior o retorno. A questão do custo, a gente também, quando eu tenho um custo maior e aplico uma taxa em cima desse custo, se o meu custo é maior, o meu lucro com base nesse custo maior também vai ser. Então, pelo custo de transformação, a blusa teria um preço de venda de 48 contra um preço de venda de 53 da saia. Tudo bem, gente? Só vou corrigir aqui para vocês que aqui é 48 e aqui é 49,20, tá? Vou postar novamente esse material para vocês. Vocês entenderam? Ou seja, de acordo com o critério que eu utilizo, a base de custos que eu utilizo para a formação do meu preço de venda, eu posso alterar o meu preço de venda, ok? Preço com base no custo padrão. Só voltando aqui. Como é que ele achou esse valor de R$ 3,80 e uma taxa de R$ 7,72? Ora, é a comparação do preço que eu falei aqui para vocês, né? Olha aqui, ó. Aqui seria 41 mais 8,20, 49,20. Se eu pegar aqui, ó, 49,20 divididos por 53, menos 1, eu vou chegar aí aos 7,1672, é questão de arredondamento aí, né? Porque ele usou números inteiros ali. E o valor aqui de 3,20 é a diferença entre um e o outro, né? Então, aqui, ó, 49,20 menos 53 são os 3,80, tá ok? Beleza. Alguma dúvida até aí, gente? Tá todo mundo acompanhando? Ok, professora. Então, vamos continuar. Preço com base no custo padrão. Então, nesse modelo, a empresa estima seu custo padrão com o cuidado de corretamente separar os custos pertencentes aos produtos variáveis e os custos pertencentes à estrutura operacional da empresa, o fixo, né? Que são os custos que eu não consigo identificar diretamente ao meu volume de produção. Eles não variam em relação ao volume de produção, né? Eles são fixos. Aí a gente tem exemplos de aluguel, toda a estrutura, como ele coloca ali, a estrutura operacional.
Eventuais distorções entre os custos reais e o custo padrão devem ser prontamente corrigidas. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: é a mesma coisa. Você estabelece o percentual, a margem de lucro que você quer em cima do custo padrão. Lembrando que as distorções nesses custos, né, comparados aos custos reais, eles devem ser corrigidos, tá? E aí, a aplicação dos markups, que é essa formação de preço de venda. A gente agora vai entrar em questão de fórmula, né? Então, como é que se chega ao preço praticado? Então, vamos falar aqui, ó, impostos em percentuais sobre o preço de venda. Então, se eu tenho uma taxa de 20% de imposto, eu tenho o preço de venda vezes a taxa de imposto, tá? Então, para fins de cálculo, vai ser o quê? I vezes P, ok? Lucro em percentual do preço de venda. Se eu vou determinar o meu lucro com base no meu preço de venda, vai ser o determinante deles aqui vai ser lucro vezes preço de venda. E preço de venda, tá? É P. Só para fins de cálculos, eu coloquei essa tabelinha aqui para vocês. Então, qual seria a fórmula que a gente tem aqui? Ora, supondo-se que os gastos, né, é G, preço de venda é P, e o lucro percentual sobre o preço de venda é L vezes P, e o imposto percentual é I vezes P, qual seria então o meu markup? Como é que eu determinaria meu preço de venda? Isso aqui é a fórmula que eu destrinchei até chegar aqui à fórmula final, que é a fórmula aplicada, né? Então, ó, gastos. Que gastos são esses, gente? São todos os custos, né? Gastos totais da produção. Então, o gasto mais o imposto, né? Qual é esse imposto? Se for baseado em cima do preço de venda, I vezes P. Então, o gasto mais o imposto mais o lucro tem que ser o meu preço de venda. Tá ok? Então, como é que eu determino o meu preço de venda? Tenho que considerar todos os custos, todos os gastos totais, o imposto e o lucro desejado. Eu chego ao meu preço de venda. Aí, se eu fizer o fatoramento dessa fórmula aqui, colocar o P em evidência, né? Então, P vai ser igual ao quê? A 1 menos I mais L, porque eu tenho aqui, ó, vezes P e vezes P. Então, se eu estou fatorando aqui, ó, é fórmula matemática, né? Eu vou ter 1, porque P vezes 1 vai ser o P, menos 1P, certo? 1 vezes, desculpa, I vezes P e L vezes P, tá ok? Então, é exatamente isso aqui, ó. Isso aqui se torna esse 1 aqui, certo? Esse daqui vai se tornar o I, esse daqui vai se tornar o L. Então, jogando esse P para cá, eu tenho isso aqui igual a G. Matematicamente, eu vou passar esse G para cá, então, isso aqui que vem, esse P que está aqui, essa parcela, quando eu jogo para o outro lado, ela vai ser fatorada aqui embaixo, ela passa para o denominador, né? P vai ser igual a 1 vezes G sobre 1 menos I mais L, tá? Então, essa é a determinação do preço de venda em fórmula. Nada mais do que a gente já falou lá em cima. A consideração do imposto, do lucro e do custo para a formação do preço de venda, tá ok? Só que aqui a gente vai fazer exercícios na próxima semana, vocês vão verificar que vocês vão poder utilizar a fórmula para chegar no valor do preço, tá ok? Markup sobre o custo variável. E aí é o que a gente já falou. O que é isso daí? É a margem de contribuição, que a gente já estudou lá em cima, né? Quando eu falo de margem de contribuição, eu só levo em consideração os custos que são diretamente ligados ao produto, ao volume produzido, né? Ou seja, eu não considero nesse cálculo os custos que não refletem volume de produção, que são os custos fixos. Então, são custos e despesas fixas. Lembra quando a gente tem a margem de contribuição? É o quê? Preço de venda menos custos variáveis mais despesas variáveis. Então, nesse caso aqui, ó, o markup tem a finalidade de cobrir contas não consideradas no custo, como os impostos sobre vendas, as taxas variáveis sobre vendas,
as despesas administrativas fixas, as despesas de vendas fixas, os custos indiretos de produção fixos, a depender da situação do custeio, e, obviamente, o lucro desejado pela empresa. Então, o que ele quer dizer aí é o seguinte: quando ele faz o markup sobre o custeio variável, ele vai determinar o lucro diretamente com os custos que afetam o volume de produção, certo? Ele não considera essas outras variáveis. Obviamente, para ele atingir o momento de lucro, ele vai ter que atingir primeiro o ponto de equilíbrio, que é o que a gente estudou lá na margem de contribuição, certo? Para que eu, determinada margem de contribuição do período, para que eu comece a gerar lucro, primeiro eu tenho que atingir o ponto de equilíbrio, porque no ponto de equilíbrio eu sanei todos os meus custos e despesas fixas, certo? A partir da próxima unidade produzida, eu começo a gerar lucro para a empresa, tá? O markup pode ser calculado de duas formas: multiplicador mais usual. Ou seja, ele pode usar o multiplicador ou o divisor, né? O multiplicador é mais utilizado e é o que eu coloquei aqui para a gente. Ou seja, ele determina qual é o valor que ele quer de preço de markup, de percentual. É o preço de venda divididos pelo custo variável. Aí eu vou saber qual é o markup aplicável para aquele determinado produto. Ou seja, o custo variável é o custo diretamente ao produto. Quando eu determino o preço de venda, eu determino essa taxa, né, que é o markup, é o indicador que eu vislumbro como ganho para aquela linha de produção. Quando a gente for fazer os exercícios, vocês vão entender direitinho isso, tá? Porque, na realidade, isso daí é o que a gente não tem mistério, né? É o que vocês estão fazendo mesmo naquele processo que vocês estão fazendo do grupo, né? Da formação da empresa de vocês, quando vocês determinam lá o preço de venda, tá? Vocês poderiam determinar o preço de venda com base no custeio variável, determinar o preço de venda com base no custo total, que é o que a gente está utilizando lá, né? Que é o custo unitário. A gente está utilizando o markup do custeio pleno, tá ok? Então, é o percentual que eu determino de ganho, tá? Considerando os meus custos. No markup sobre o custo integral, ou também conhecido como custo total, custo pleno, qual é a diferença aí? É que o markup, né, o meu multiplicador vai ser o quê? Preço de venda, não mais custo variável, e sim gasto total. O que é gasto total? A consideração de todo o meu custo, porque o custo total ele leva em consideração todos os custos de produção, certo? Então, a minha taxa de ganho que eu acho adequada, que eu determino, é sobre o custeio pleno. Tudo bem, gente? Até aí, tudo bem? Sim, professora. Então tá. Então, olha só. Isso não tem mistério, porque isso já é o que a gente vem falando até mesmo antes de eu formalizar aqui a parte de formação de preço de venda. A gente já vinha falando sobre isso nas aulas, né? Mesmo quando a gente falou de margem de contribuição, ponto de equilíbrio. Aqui a gente está vindo do ponto inverso, né? Eu vou determinar com base nesses custos ou com base no critério que eu achar mais adequado, seja ele pleno, variável, taxa de retorno, né? A taxa de retorno, a gente pode observar lá que o ponto de equilíbrio econômico, ele me diz em unidades quanto eu preciso para sanar, né? E a partir daí eu começo a ter ganho, que vai o ganho acima da taxa esperada, né? Porque eu só considero que o meu ganho seja relevante se ele for maior do que a taxa que eu espero, por exemplo, de mercado, tá? Então eu vou passar os exercícios para vocês, vai ser uma lista de exercícios, tá? E eu peço para que vocês tenham essa semaninha aí, na segunda-feira que vem a gente vai corrigir eles. Tudo bem? Beleza? Então tá. Então, antes, a gente fechou a formação de preço de venda,
tá? Eu ainda já coloquei esse material aqui para leitura, eu ainda vou disponibilizar um outro material também para leitura para vocês, tá ok? Esse livro aqui, eu infelizmente não posso disponibilizar, porque ele não. Eu até procurei se ele tinha em PDF, como eu consegui o PDF do custeio, do contabilidade de custos, porque se ele já está disponível em PDF na internet, não tem problema em disponibilizar para vocês, tá? Mas esse daqui eu não poderia escanear e passar para vocês, porque eu estaria colocando em exposição na internet um produto que não tá? Mas quem desejar maiores informações sobre essa parte de formação de preço de venda, ou quiser, depois a gente pode até ver a forma de eu disponibilizar esse livro aqui para vocês. Tudo bem? Mas acredito que esse material aqui esteja bem completo para vocês. A gente vai fazer os exercícios e aí a gente vai fixar esses pontos que a gente viu aqui, tá? Então, agora a gente vai corrigir o exercício proposto, tá? No capítulo 24, que é sobre o custeio ABC, né? Com enfoque gerencial. Quem é que conseguiu fazer o exercício? Vou fechar aqui e vou voltar para lá. Vamos lá. E aí, quem conseguiu fazer o exercício? Quem tentou? Então, ó, vamos lá. Vamos fazer a correção. Mas eu peço que vocês, né? A gente já fez um exercício parecido na aula passada, que eu corrigi e postei o gabarito. Esse outro, tá? Porque ele pode ser um dos exercícios que esteja lá no quiz que a gente vai resolver, tá ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, o exercício proposto. Primeiro, vamos lá no exercício. Eu vou abrir ele aqui. E agora eu vou abrir aqui o livro. Lembrando sempre que o livro está disponível para vocês aqui na biblioteca virtual, tá, gente? Ainda é um pouquinho mais para baixo. Pronto. Esse aqui foi o exercício proposto que eu pedi para vocês fazerem, né? Então ele fala lá, ó, a empresa vende tudo, dedica-se à fabricação de 2 produtos, fritadeira e batedeira, cujo preço de venda líquidos de tributos são em média R$ 80,00 e R$ 95,00, respectivamente. O volume de produção e de vendas é de cerca de 4.000 unidades de fritadeiras e 12.000 unidades de batedeiras por período. Sua estrutura de custos diretos unitários é a seguinte: material direto 20 para fritadeira e 25 para batedeira. MOD
10 para fritadeira e 5 para batedeira. Os custos indiretos de produção, o overhead de produção, totalizam 500 mil por período. E os demais overheads, despesas administrativas e de vendas, 89.750. Por meio de entrevistas, análise de dados na contabilidade, verificou-se que o overhead referia-se às seguintes atividades. Então, é o custeio ABC, certo? Inspecionar material, 60 mil, emitir faturas, 15 mil, armazenar material, 50 mil, receber duplicatas, 30 mil, controlar estoques, 40 mil, despachar produtos, 35 mil, pagar fornecedores, 9.750, processar produtos, máquinas, 150 mil, controlar processos, engenharia, 200 mil, o que totaliza o valor de 589.750, porque ele aqui está juntando os dois, né? Ok. A administração fez um levantamento dos direcionadores de custos dessas atividades. Então, ou seja, baseado no custeio ABC, eu determinei as atividades e os direcionadores de custos dessas atividades. Então, qual é para fritadeira e para batedeira? Número de lotes inspecionados, 5 para fritadeira, 10 para batedeira. Número de lotes armazenados, 5 para fritadeira, 10 para batedeira. Número de faturas emitidas, 8 para fritadeira, 12 para batedeira. Número de embarques, 8 para fritadeira e 12 para batedeira. Número de cheques emitidos, 50 para fritadeira, 100 para batedeira. Número de horas máquinas por unidade, 0,5 para fritadeira e 2 para batedeira. Tempo dedicado pelos engenheiros, 25% para fritadeira, 75% para batedeira. Pede-se para calcular o custo unitário, rateando os custos indiretos de produção, com base no custo da mão de obra direta. Idem com base no custeio do material direto e idem rateando o overhead pelo custeio ABC. Então, igual o primeiro exercício que a gente fez, ele utiliza aí os critérios de rateio. O primeiro critério, MOD, como base de rateio. O segundo critério, material direto como base de rateio. E o terceiro critério, utilizando o custeio baseado em atividades, que é o custeio ABC, tá ok? No D, ele pede o lucro de cada produto, ou seja, da fritadeira e da batedeira, pelos 3 sistemas, considerando, os 3 critérios. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que ele pede aqui são os custos, aqui, ó, o custo unitário, considerando o rateio dos indiretos, dos CIPs, com base na MOD. Então, olha aqui, ó. Rateando os custos indiretos com base na MOD, eu vou ter lá. Qual é a MOD da fritadeira? R$10 por unidade. Quantas unidades? 4.000 unidades, 40 mil reais. Qual é a MOD das batedeiras? R$5 por unidade. Quantas unidades produzidas? 12 mil reais. Então, eu vou ter aqui, ó, total, a soma de MOD é 100 mil reais, certo? Aí eu vou identificar a taxa do custo indireto de produção. Vai ser os 500 mil, que é o total do custo, divididos pelas 100 unidades, certo? Professora, mas não era 589? Lembra que eu estou fazendo o CIP, né? Então, o custo indireto de produção é só 500 mil, tá? Diferente do que a gente usa lá no custeio ABC, tá? Então, é 500 mil divididos pelos 100, esse 100 é a MOD, ou seja, então é o custo total divididos pela MOD. Eu tenho aqui uma taxa de CIP de R$5 por cada R$1 de MOD, né? Então, voltando aqui para a fritadeira, eu vou identificar aqui, então, o CIP para cada uma delas. Se eu tenho R$5 por cada R$1 de MOD e para a fritadeira eu tenho R$10 por unidade, vai ser 5 vezes 10, que vai dar os R$50 por unidade,
certo? A mesma coisa aqui, ó. Se eu tenho R$5 por cada R$1 de mod e eu tenho R$5 de mod para batedeira, então 5 vezes 5, 25 de CIP por unidade para as batedeiras. E aí eu vou multiplicar pelas unidades. Então, se eu tenho 50 mil por unidade e tenho 4 mil unidades, eu tenho 200 mil. Se eu tenho 25 por unidade e tenho 12 mil unidades, eu vou ter 300 mil. Tudo bem até aí, gente? Sim, professora. Beleza, então já consegui determinar aqui, né, o meu custo unitário com base nesses aqui. Beleza? Aqui eu nem coloquei o restante para vocês, mas agora, se eu já consegui o CIP, qual seria o custo unitário? É a soma da mod, R$10, né? Aqui, mais 50 aqui, 60, mais a MD, que ele me diz aqui, ó, que é 20. Então, para a fritadeira seria 20 mais 10 mais 50. Então, o custo unitário seria 30, 80. E para a batedeira, o custo seria o quê? 25 mais 5 mais 25, 55. Tudo bem? Tá ok? É porque aqui eu só coloquei o critério de rateio para achar o CIF. Quando eu falo de custo unitário, de CIF está aqui, mas se eu quisesse o custo total, porque ele aqui só está me pedindo, ó, o custo unitário rateando os CIFs, tá? Com base nesse critério aqui. Eu não coloquei aqui, depois eu posso colocar aqui para vocês, mas a gente sabe que a soma disso daí vai ser os 3. Eu já tinha os outros 2 lá em cima, só não tinha esse que eu calculei aqui. Se fosse pelo custo indireto, com base no rateio da matéria-prima, né? Do MD. Ora, vamos lá ver quanto eu tenho aqui de MD. Material direto, eu tenho R$20 para fritadeira, 25 para batedeira. Então, vamos lá. Fritadeira, R$20 por unidade. Tenho 40 mil unidades produzidas, 80 mil. Para batedeira, R$25 por unidade. Tenho 12 mil unidades produzidas, 300 mil. Total, 380. O que eu vou fazer? Vou pegar os 50 mil dos custos indiretos de produção, dividir por 380. Vou chegar a 1,315, 1,3158, né? Por unidade de material. Arredondamento aqui não tem problema, tá, gente? Como é que então eu chego ao valor de CIP por cada um? Ora, se eu tenho essa taxa aqui, eu vou aplicar 1,3158, né? 31,58 vezes 20, que vai me dar 26,316. Vamos conferir aqui, ó. 1,315 8 vezes 20. 26,316, certo? E agora eu vou pegar a mesma taxa vezes as 25 reais por unidade de matéria-prima da batedeira. Vai dar 32.895, beleza? Ok. Só que aqui foi produzidas quantas unidades? 4 mil. Aqui foram produzidas, deixa eu pegar aqui a calculadora, 12 mil. Então, só para vocês verem aqui, ó, vezes, esse daqui vezes 12 mil, é esse 374.740 que eu tenho aqui. E esse daqui é vezes 4 mil unidades. Então, 26,316 vezes 4 mil unidades, 105.264. E 32,8915 por unidade vezes 12 mil unidades, 394.740, tá? Então, para eu chegar ao custo unitário, é a mesma coisa. Eu vou pegar lá o valor que eu tenho, né? Que é de mod, eu tenho 10 e 5, de matéria-prima eu tenho 20 e 25, então, para o custo da fritadeira, eu vou ter 10 mais 20, 30, mais 26.
Dá 56 e alguma coisa. Para a batedeira, eu vou ter 5 mais 25, 30, mais 32, 62 e 89, tá? O custo unitário. Beleza, gente? Até aí, tudo bem? Sim. Beleza. Agora eu vou fazer pelo critério do ABC, certo? Então, pelo critério do ABC, a primeira coisa que eu vou fazer é identificar o direcionador de custos às atividades, que nem a gente fez na aula passada. Então, inspecionar material, ele me fornece aqui, ó. Ele me fornece aqui as atividades e os direcionadores de custos. Eu vou linkar eles. Então, inspecionar material vai ser número de lotes inspecionados, o direcionador de custo. Armazenar material, direcionador de custo, número de lotes armazenados. Controlar estoque, número de lotes inspecionados e armazenados. Processo de produtos, número de horas máquinas por unidade. Controlar processos, dedicação do tempo de engenheiros. Emitir fatura, número de faturas emitidas. Receber duplicatas, número de duplicatas recebidas. Despachar produto, número de embarques. Pagar fornecedores, número de cheque emitidos. São todos os direcionadores que eu tenho aqui, ó. Tá ok? Beleza. Então, agora eu vou fazer o quê? Já achei as atividades, já linkei com os direcionadores de custos. Esses direcionadores, eu tenho critérios de rateios ali. Eu consigo identificar por lotes quanto eu tenho para um produto e para o outro. Com base nisso, eu vou fazer, então, o rateio, né? Como é que eu vou alocar, então? Olha aqui, ó. Inspecionar material, 33,3%. Para a bateria, 66,67%. Ora, como é que eu cheguei nesses percentuais? Daqui. Se eu tenho 5 para a fritadeira e 10% para a batedeira, eu vou fazer o percentual disso daqui e vou chegar ao valor que eu tenho aqui, tá ok? Levando em consideração os números de lotes e depois eu vou ratear os valores que eu tenho aqui, tá? Então, isso eu vou fazer para cada um deles, tá? Emitir faturas. Vamos lá no emitir faturas. Faturas emitidas, 8 e 12, certo? Então, são 20. Aí eu vou ter o quê? 40% para fritadeira e 60% para batedeira. A mesma coisa para armazenagem de material. Armazenagem de material eu tenho aqui, ó. Número de... Porque vocês vão lembrar aqui o que eu linkei. Armazenagem de material leva em consideração o número de lotes armazenados. Então, eu venho aqui no direcionador de custos de número de lotes armazenados, vejo qual é o percentual, né? Vejo o número de lotes para fritadeira e número de lotes para batedeira, e aqui eu vou fazer, então, o percentual, que é o mesmo lá em cima, porque também é igual, 5 e 10, né? 33,33 e 66,67. Duplicatas a receber, a mesma coisa, 8 e 12, ou seja, 40% e 60%. Controle de estoques. Controle de estoque. Eu utilizei para controlar o estoque é o lote de inspecionados e armazenados. Então, lote de inspecionados e armazenados é a mesma coisa. Olha só, posso até somar esses aqui, né? Seria 10 e 20. Seria o mesmo valor, 33%. Aqui, ó. 33,33%, 66,67%. Isso aqui é mera regra de 3, né, gente? E despachar produtos. Tá aqui, ó. Despache de produtos é número de embarques. Eu venho aqui no direcionador de custos, 8 e 12. Então, é 40% e 60%. Pagar fornecedores. Pagar fornecedores é número de cheques emitidos. Número de cheques emitidos é 50 e 100. 50 e 100, eu tenho aqui, ó, 33 e 66,67. Processar produtos. Processar produtos, eu tenho aqui o número de horas máquinas por unidade.
E aqui o direcionador de número de horas máquinas por unidade me dá 0,5 e 2. Percentualmente, eu vou ter aqui, ó, 7,67, 92,31. E controlar processos, ele já me deu em percentual mesmo, que está aqui, ó, 25,75. Então, eu já tenho 25,75. Então, agora eu já consegui ratear por atividades e por direcionador de custo, eu cheguei ao percentual rateado por produto. Agora eu vou aplicar aos valores que eu tenho lá, certo? Então, para fritadeira, para inspecionar material, eu tenho aqui 60 mil, certo? 60 mil, 33,33 vai para a frigideira. Então, 33,33 de 60 mil é 20 mil. E 60 e poucos, pode ter um arredondamento aqui, tá, gente? Mas a gente faz aqui, ó, 60 mil vezes 33,33%. Tá? 119.998. Ele arredondou para 20 mil. Não tem problema em questão de arredondamento, não. Tá ok, gente? Então, beleza. 20 mil aqui. 40 mil para batedeira. A mesma coisa para cá. A armazenagem, eu tinha 50 mil. 50 mil foi rateado. De que forma na armazenagem? Na armazenagem também, 33,67. Então, ele arredondou aqui, arredondando, né? Deu 16.665, 33. Vou fazer a mesma coisa para cada um deles. Para controle de estoque, eu tinha 40 mil. Vou observar qual é o rateio que eu tenho aqui para controle de estoque, 33,66, e vou aplicar a esses 40 mil. Faço isso para todas as atividades. E aí eu chego a um custo total de 111.532 para a fritadeira e 388.468 para a batedeira, certo? Só que aí eu vou dividir pelas unidades da fritadeira, que são 4 mil, pelas unidades da batedeira, que são 12 mil, vai me dar um custo unitário de 27,883 para a fritadeira e 32,37 para a batedeira. Tá ok? Beleza. E aí eu tenho outros pontos, que é emitir fatura. Esses são os custos, né? Que é o CIP que eu fiz lá em cima. Aí eu tenho as outras atividades que totalizaram os 89 mil, né? Porque esses aqui foram os 500, mais os 89 mil, que são as despesas administrativas e tal. Vou ratear aqui, né? Que ele identificou aqui, ó. Tá vendo? Os 89 mil aqui, que ele alocou. Aí é o que a gente verifica lá. São departamentos que eu levo dos departamentos administrativos para o produto. Eu consigo identificar qual é a parcela de gasto que eu tive e que eu posso direcionar, né? Quanto o custo, não significa que a despesa vai para o custo, mas significa dizer quanto a área de custo utilizou desses departamentos, entendeu? Porque esses departamentos, que são considerados departamentos de apoio, também prestam serviços à produção. Quanto desse departamento é relativo à produção? Aí eu consigo identificar o direcionador de rateio, que está aqui, ó, pagar fornecedores, processar produtos, controlar, e vou utilizar eles aqui. Então, emitir faturas, eu tenho aqui, ó, 15 mil. Emitir faturas, 15 mil. Qual é o direcionador das faturas? Tá aqui, ó. Emitir faturas. Ele utilizou o número de faturas, que me deu um percentual de 40% e 60%, certo? Então, agora eu vou fazer o quê? Se eu tenho 15 mil, 40% vai para a fritadeira, 60% vai para a batedeira. 40% de 15 mil vai dar 6 mil reais, certo? Beleza, 60%, 9. E assim eu vou fazer para as demais atividades, também rateando, sempre com base nos direcionadores de custos atrelados às atividades, ok?
Então, aqui ó, eu tenho 35.250 e para a batedeira 54.500. Beleza? Ok. Agora, no item D, ele quer saber qual o valor e o percentual de lucro para cada produto. A mesma coisa que eu fiz lá no exercício na aula passada. A única diferença que a gente está vendo aqui é a questão do outro departamento, né, que são as despesas administrativas, que eu consigo identificar ali através de direcionadores de custeio quanto for utilizado para o processo de produção. Ok, então agora aqui eu vou utilizar receita líquida, é a mesma para todos os critérios que eu utilizei. O que é receita líquida? É baseada no preço de venda. Preço de venda, ele me disse aqui, ó, 80 para a fritadeira, 95 para a batedeira. Então, eu vou calcular aqui, ó. 80 vezes 4.000 unidades, 320 mil, certo? 95 vezes 12.000 unidades, 1.140.000. Beleza. Então, vou voltar aqui para o exercício. Então, aqui, ó, é a receita líquida que eu tenho. 320 mil para fritadeira, 140 mil para batedeira. Matéria-prima, a mesma coisa. Matéria-prima, ele identificou aqui, aqui a gente já conseguiu verificar, né? De matéria-prima, eu tinha 20, tá? Vezes 4.000 unidades, 80 mil. Desculpa, gente. Fugiu aqui o coisa. E aqui para a batedeira, de matéria-prima, o material direto, eu tinha 25 vezes as 12.000 unidades, 300 mil. Então, de matéria-prima, eu vou ter 80 e 300. De mod eu vou ter 40 e 60. De que forma? A mesma coisa eu tenho aqui em cima. Já defini isso aqui, ó. De mod eu tinha 10 por unidade, 4.000 unidades, 40 mil. 5 por unidade, 12.000 unidades, 60 mil. Então, os três custos, né? Eu já identifiquei dois. Matéria-prima e mão de obra. Agora, os custos indiretos vai depender do critério utilizado. Nesse daqui, a base de critério foi a MOD. Então, se foi a MOD, eu vou pegar os valores que eu calculei lá no item A. No item A, eu tive aqui para a MOD, olha aqui, ó, 200 mil para fritadeira e 300 mil para batedeira. Né? Eu tive de CIF com base na MOD, aqui, ó, 200 e 300. Então, se eu somar aqui, ó, 320, que é a minha receita, menos a MOD, menos a mão de obra e menos os custos indiretos, eu chego a um lucro bruto de 0, né? Já na batedeira, eu vou ter 1.140.000 de receita, menos 300 mil de matéria-prima, menos 60 mil de mão de obra direta, menos os custos indiretos rateados através da MOD, 300 mil. Eu tenho aqui, ó, um lucro de 480. Somando as duas minhas linhas de produção, 480, porque essa linha aqui eu zerei, certo? O mesmo valor, né, o mesmo percentual, qual é a margem de lucro, levando em consideração a base de rateio de material direto? Ora, receita vai ser a mesma, 320, 1.140. Matéria-prima a mesma, 80 e 300. Mão de obra a mesma, 40 e 60. O que vai mudar agora são os custos indiretos, que eu vou utilizar o que eu calculei lá no item B, conforme o critério de rateio, né, de material direto. Então, é 105.267, 394.740. Então, aqui, ó, 105.267, 394.740. Beleza, agora eu vou achar o lucro bruto. Então, 320 mil menos os 80, menos os 40, menos os 105, vai dar 94.767. Para a batedeira, eu vou ter um total de lucro de 282.260.
fechando a produção da minha empresa em 479.996. Beleza, gente? Até aí? Ok. Esses são baseados nos critérios, né, de matéria-prima e mod. Agora a gente vai ver utilizando o critério do ABC. Então, pelo ABC, eu vou ter aqui, ó, a minha receita mesma, né, que é preço vezes quantidade, tanto para fritadeira quanto para batedeira, matéria-prima mesma, mão de obra mesma. O que vai mudar agora é que o meu custo indireto ele vai ser aberto aqui por atividades, certo? Então, ó, inspecionar material. Aí eu vou vir aqui, ó, nesse último quadro que foi a alocação desses produtos. Então, inspecionar material 20, 40, armazenar material 16, 665, 33, 335. Controlar estoque 13.332, 26.688. Processar produtos 11.535 e 138, 465. Controlar processos 50.000 e 150.000. Todos esses valores eu vou levar para cá, ó. 20. Eu vou pular aqui que vão ser o outro quadro, tá? 16, 13, 332, certo? 11.537 e os 50.000. Agora eu vou pegar o segundo quadro, que são os demais custos. Emitir faturas 6.000, receber duplicatas 12.000, despachar produtos 14.000 e pagar fornecedores 3.250. Isso para fritadeira. Então, se eu olhar aqui, eles estão aqui, ó, 6.000, certo? 3.250. Ó, 6.000, 3.250, 14 e 12. 14 e 12 mil. Então, a mesma coisa eu trouxe aqui para a batedeira. Então, somando aqui todos os meus custos e deduzindo da minha receita, eu chego a um lucro operacional de 53.218 para a fritadeira e de 337.032 para a batedeira, totalizando 390.250. Tudo bem, gente? Então, aqui são formas diferentes que a gente identifica de ratear esses custos indiretos de fabricação, que pelo custeio ABC, eu consigo uma identificação mais clara, porque eu não tenho um único critério arbitrário para dividir tudo. Eu tenho vários critérios que vão se adequar mais diretamente a cada tipo de atividade. Entenderam esse exercício? Tranquilo cair na quiz para vocês, né? Voltar aqui para a aula. Beleza. Todo mundo falando show, tranquilo, tranquilo, beleza. É muito tranquilo, gente. É só entendimento do raciocínio, que é o mesmo que a gente lá na produção equivalente a gente já viu, os dois primeiros, né? E a questão do ABC é lembrar sempre que eu vou ter que sempre associar a minha atividade ao meu direcionador de custo, certo? E sabendo qual é a proporção que eu tenho nesses direcionadores de custos, aplicar essa regra de 3 para achar o percentual e aplicar esse percentual aos valores. Alguma dúvida? Vou ligar minha câmera aqui de novo para vocês. Correção tranquila. Alguém tentou fazer o exercício? Nenhum alunozinho? Dos meus 19 alunos em sala de aula? Vamos tentar, hein, gente? Pode ser, quase certamente pode ser um exercício de quiz, hein? Para o nosso quiz aí, beleza? Então, olha só. Nossa parte de formação de preço de venda, a gente já viu a parte da teoria. Os exercícios eu vou estar disponibilizando para vocês. Eu peço para que vocês façam esses exercícios, tá ok? Lembrando mais uma vez que o nosso quiz vai ser baseado em custeio padrão, custeio por atividade, que é o custeio ABC, e formação de preço de venda, tá? Esses 3 itens vão ser a base para nosso quiz, tá? Então, a primeira lista são aquelas de 18 unidades, de 18 exercícios.
Os segundos exercícios são esses do custeio ABC, certo? E os exercícios que a gente ainda vai ver de formação de preço de venda. Esses são a base para o nosso quiz. Beleza? Então, olha, nossa aula fica por aqui, tá? Tá todo mundo tranquilo? Ninguém tem dúvida? Ok. Quem quiser conversar comigo agora em relação ao trabalho, que vai ser entregue também no dia 6, como eu já tinha postado aqui, falado aqui anteriormente, eu vou abrir um link para vocês postarem lá, tá? Então, vocês vão fazer a prova, o quiz, e vão postar o exercício. Quem não tiver, beleza, boa noite, fique em casa, tô com saudade, louca para ver vocês novamente. E tô sempre por aqui, tô pelo celular, pelo zap, tá ok? E peraí, deixa eu ver, professor, uma pergunta. Fora da matéria, a senhora acha que aderirá? Não, isso já estava lá. Beleza. Então tá. Quem quiser conversar comigo, eu estou aqui à disposição. Deixa a galera ir saindo e aí quem quiser pode abrir aqui a tela do Excel de vocês. Se vocês não conseguirem abrir aqui, me manda por zap que eu abro aqui, tá ok? E a gente pode ir tirando as dúvidas de vocês. Então, vou aguardar só a galerinha aí. Quem quiser falar alguma coisa, ok? Boa noite, Luísa. Boa noite, Juliana. Fica com Deus também, Juliana. Professora, boa noite. Oi, boa noite. Alê. Oi, tudo bem? Tudo bem? Fala, meu bem. Você vai abrir a planilha de Excel aí, que eu tenho uma dúvida para tirar sobre o trabalho na planilha, lá naquela abinha de custo fixo e rateios. Sim. Você quer abrir a sua ou quer que eu abra a padrão? Eu quero que você abra padrão, porque eu não sei compartilhar, não. Ah, tá bom, então. Peraí. Peraí, tá aqui. Na realidade, o link já tá até aqui, é que eu botei a data nele aqui. Se tiver um outro grupo aí que também queira ajuda, pode ficar, tá? Que assim que a gente tirar as dúvidas aqui, eu passo para vocês. Às vezes pode ser até a mesma dúvida e vocês já sanam essa informação. Espera aí que está abrindo aqui. O processo é lento. Meu Deus, mas está custando abrir. Vamos lá. Qual é a aba? É aqui, ó, né? Custeio de fixos e rateios. Vamos lá. Essa parte aqui de cima, que é o critério de rateio para as linhas de produção. Aqui mesmo. Né? Para cá, para a esquerda, para a direita. Fala a linha e a coluna. Tá, K, coluna K. A coluna K. Logo essa aí. Beleza. Eu queria entender que aí você coloca assim, linha de produção 1, linha de produção 2. Isso. Aí quantidade produzida, 50% da capacidade, 60% da capacidade. O que significa isso? Que não, então, isso daqui foi o outro grupo que colocou. Eu só deixei, na aula eu falei para vocês. Aqui você vai dizer, se você falar é 100% da minha capacidade, o rateio vai ser por 100% da minha capacidade de produção. Uhum. Então, você vai fazer 100% aqui, e aqui, ó, você vai botar 1. Entendeu? Então, ele vai ratear a sua linha de produção que tem lá, tá vendo? Que ele está trazendo lá, ele vai trazer ela toda, o valor todo. Se você só usasse 60% da sua capacidade de produção, ele só ia trazer o custo da unidade produzida de 60%, entendeu? Ah, então ele está com fórmula aí, né?
É com fórmula. Então, não, a minha é 100%, eu não estou trabalhando com capacidade reduzida, não. Entendeu? Uhum. Trabalhando com capacidade de 100%. Então, aqui é igual a 1, ó. Todos os dois vão ser igual a 1, é só mudar na fórmula. Tá, beleza. Porque acho que a planilha que eu tô, não sei se eu mexi, tá sem a fórmula, por isso que eu fiquei confusa. Então, na Tá. realidade. Não, então, aí o que eu falo para a galera? Pega uma planilha, Uhum. sempre pega uma planilha padrão, essa aqui, e deixa como base. Aí, quando vocês estiverem fazendo a de vocês, se você tiver dúvida, você vem aqui ver. Aqui tem. Aí, o que você pode fazer? Vem aqui, ó, copia e cola na sua planilha. Entendeu? Beleza. É porque às Uhum. vezes a gente acaba mexendo, né? E tira uma fórmula ou outra. Então, sempre deixa essa como padrão para ver onde é que tem fórmula. Tá, agora vamos lá na linha, qualquer uma das linhas de produção, linha de produção Tá. 1 ou 2, faz. Quando eu faço esse cálculo da mod aqui, eu faço cálculo da quantidade de horas diária, eu vi que você falou, tipo assim, se eu levo 40 minutos para produzir um bolo, quantos bolos eu consigo produzir, assim vai. Isso. Aí, assim, meu departamento de produção e meu departamento de embalagem, para mim a quantidade produzida por unidade, ali tem que ser igual na coluna, na G, aqui, ó, tem que ser igual, ficar igual os dois. Assim, Não. Tá. Aqui vai ficar, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu leve 6 horas para a linha de produção de departamento e leve 2 horas para cá. Entendeu? Tá. Aí, aqui, ó, 6 horas. Vou botar uma conta certinha para a gente. Se são 30 minutos, eu levo 30 minutos por unidade. Eu posso fazer 264 unidades, tá vendo? Ele já me diz as unidades, porque o que ele considera aqui no mês, né? Se eu levo 30 minutos para fazer uma unidade e eu tenho 6 horas por dia, significa que por dia eu vou fazer o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolos, não é isso? Uhum. Não, 12 bolos, né? 12 São vezes 6 12. horas, né? 6 horas, 30 minutos, 12 bolos, né? Significa dizer que a cada 1 hora eu faço 2 bolos. Se eu levo 6 horas, eu faço 12 bolos. Se eu multiplicar 12 bolos, que é o que eu faço, por 6 horas, vezes os 22 dias, são os 264 bolos que ele calculou. É que aqui eu já botei fórmula para você logo identificar, entendeu? Então, se você vier aqui e falar assim, eu gasto 5 horas de produção, o que tem que totalizar, que você tem que perceber, é que aqui tem que dar 8, tá? Então, vamos botar aqui, ó, eu gasto 7 horas aqui, gasto 1 hora para embalar. E levo 20 minutos para produzir cada produto e levo 1 minuto para embalar. Ele vai me dizer aqui, ó. Só que aqui você vê, se eu só produzo 462, significa dizer aqui que essas 1.200, eu posso embalar 1.320, que eu só levo 1 minuto. Mas eu só produzi 472, então eu tenho hora ociosa aqui, entendeu? Aí eu tenho que jogar para cá para hora ociosa. Entendeu? Entendi. Porque assim, a minha dúvida é quando eu vou levar porque na realidade essa quantidade produzida aqui que eu vou levar para essa coluna K aqui que eu te perguntei, não é? Aqui da minha unidade produzida. É isso aí. Então, mas aí quando eu tenho uma diferenciação do departamento de produção para o departamento de embalagem, eu sempre vou levar a quantidade produzida por departamento de produção, certo? Porque olha só, aqui, vamos lá na outra linha aqui. Isso daqui Se não vai- é produção, é linha 1 e linha 2, são as tuas duas linhas de produção. Quando ele pega aqui, ó, se você olhar aqui, ele está pegando a sua fórmula aqui na G32. Se você for na G32, você vai ver que ele está pegando aqui, ó, Então, dessa daí, a sua da linha de produção. produção. Por que linha de produção? Porque aqui, ó, quando eu estou fazendo esse critério de rateio, tá? É da minha capacidade produtiva, é da minha linha de produção. Então, eu só estou fazendo aqui. Como é que eu rateio a questão da embalagem, que é essa daqui, ó? Essa daqui já vem direto aqui, ó. H12, que é a divisão aqui. Entendeu? Peraí. Entendi. Porque aqui, ó, eu estou pegando essa e dividindo por esse daqui. Esse é o percentual,
certo? Então, são as unidades produzidas. O G32 é para a linha 1. Eu estou fazendo um critério de rateio com base nessa minha quantidade produzida. Você está entendendo? Então, o critério para fazer o rateio por produção é com base na quantidade produzida. Entendeu? Agora, aí é por isso que, por exemplo, esse grupo outro que determinou falou o seguinte, que a quantidade que eles produziram foi 50% da produção que eles poderiam. Entendeu? Aí é você que determina. Se você for usar 100%, não tem problema, tá? Aí é só lembrar que na fórmula você vai mudar. Beleza, entendi. Não, essa era a minha dúvida, porque eu falei, caramba, qual que eu levo para lá? Eu tenho que levar em relação à minha linha de produção. É isso Mas aí aí. depois eu qual que É eu isso levar, mas aí. também estava sem fórmula. Beleza, É. eu vou pegar a planilha de novo para pegar a Tá. fórmula, Então, mas o que entendi. acontece? Eu já linkei tudo para que o raciocínio de vocês seja só levado em relação ao conceito. E aí os divisores eu já fiz para vocês, porque eu sei que muita gente tem dificuldade com Excel, né? Mas aí também traz o outro lado, que às vezes você mexe uma coisa e desfaz. Não tem problema. Se tiver dúvida, o legal é sempre pegar essa planilha e rever, né? Ah, deixa eu ver essa célula aqui. Não, tinha uma formatação. Então, aí você recoloca. E qualquer dúvida que vocês tenham também, a gente pode rever. Porque assim, eu também posso ter errado em alguma coisa aí, né? E aí a gente pode chegar junto ao cálculo. Aqui está tudo ok, tudo certinho, ok. O que eu estou querendo dizer com você é que eu estou rateando com base nesse critério, tá vendo? Critério de rateio é linha de produção aqui, ó, tá? Entendi. Obrigada, professora. Nada, meu bem. Era só isso? Era só isso. E o trabalho? Estão gostando do trabalho? Está fluindo? Não, tá fluindo. Nessa parte aqui, eu não pude assistir a aula da outra vez que você falou, aí eu fiquei na dúvida na hora que eu fui fazer, que eu falei, caramba, mas aí também estava sem a fórmula. Os outros estavam com a fórmula, eu fui acompanhando a fórmula. Aí fui Entendi. entendendo. Mas assim, o mais importante, vocês estão entendendo, estão conseguindo ver os conceitos que a gente estudou, todos aplicados aí? Sim, sim, claro. Legal, né? Que você percebe que tudo que a gente vê na teoria, não sei o quê, ele tem aplicação na prática, né? Verdade. Então tá bom, meu bem, que bom. Tá tudo bem em casa? Tudo bem com a família? Sim, te mandei até mensagem pelo Zap, desconsidera, que era essa a minha dúvida. Então tá bom, que bom. Então tá, um Tá tudo beijo, bom. beijo em todo mundo aí, um beijo no grupo todo, tá bom? Beijo, Beijo. tchau, tchau. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui agora. Alguém mais? Joabe, Anderson. Bem, então eu vou finalizar aqui, porque eu acho que não tem mais ninguém para tirar dúvida aqui. Vou parar a gravação aqui.